não é nada normal, é? Isto normalmente há 45 minutos Não há estou problema. esgotado. Nós Em 45 hoje, minutos de conversa a coisa esgota. Normalmente em 1 hora e meia a coisa realmente ganha assim um certo corpo e tal, mas também se dilui. Nunca é normal chegarmos a uma terceira parte desta autoscopia cultural, estás a ver? O que não, diálogo. para Ainda nós é bem, natureza. ainda bem. Hum, Pronto, Portanto, a natureza, a questão da natureza, da matéria. Ora bem, a ideia desse autor, não é? espera, Que eu conheço deixa-me muito mal. só fazer aqui uma referência. Nós estamos num período em que estamos a ver realmente uma perversão na questão do mercado, da arte, não é? Hum, Com preços a atingir e a criar status a artistas em termos internacionais, não é? Numa competência, numa competição aberrante quase entre países para se manifestarem nesse meio que é o Pois, mercado, para não se é? afirmarem, não é? Pois, Firmarem no mercado, sejam eles não é? franceses, Aos americanos, asiáticos, britânicos, e da América, e etc. depois a virem esses contratempos a destoar no contexto histórico e também a pôr-se em causa a história da arte, não Hum, é? Muito ocidental, e portanto a virem agora estes novos participantes de outros países a participarem no diálogo e na discussão, em que a arte se aponta muito para questões políticas, não é? Para uma arte sim, política, sim. e no popular, portanto, na arte pop, vamos lhe chamar, Uhum, dentro daquilo que é a arte urbana, não é? Portanto, com uhum, muitas sim, manifestações muito naifes de artistas de rua, muralistas, ilustradores, que ganham ênfase e que ganham a exposição do panorama, o que faz com que tudo o resto do pensamento caia sobre a penumbra. Portanto, estamos numa fase eh, noturna da arte, não é? Estamos numa fase uhum, noturna da arte. uhum, Pronto. E que se manifesta muito nestas preocupações filosóficas, portanto, na uhum, filosofia destes filósofos, não é? uhum, uhum, Portanto, eu quando estava a falar do Bernardo Stiegler, uhum, falta em especial, obviamente, no trabalho do Bernard Stiegler, mas também na capacidade que o Bernard Stiegler teve de ser o pai da Bárbara Stiegler e de hoje em dia uhum, temos a Bárbara Stiegler numa universidade de Bordeaux a desenvolver um trabalho sobre democracia direta muito importante. E voltamos uhum. aos náufragos, não é? Sem querer. Eh, Voltamos ao quê? Desculpa, não Estamos ouvi. atrás nas questões Atrás. do país, não é? Tipo, Sim. pronto, mas de uma forma mais estrutural. Portanto, ela a trabalhar Uhum, de uma forma mais estrutural na, uhum. na democracia, na questão no conceito da democracia. Certo, mas eu gosto da democracia representativa. Eu até sou, eu não sou, quer dizer, eu não tenho assim eu não tenho nenhuma bandeira. A democracia direta não é para mim nenhuma bandeira e tal. Eu gosto da democracia e defendo a democracia representativa e nesse aspecto cada vez mais até e pronto. Mas em todo caso, sim, dizias tu então, Pronto, e o Bernardo Stiger tem este desenvolvimento deste conceito muito interessante, que é a negantropia. Portanto, a temos a negantropia. Mas entropia, a já estás a entropia passar na para o arte. Stiglitz, não é? Estás a passar Não, para o mas Stiglitz. mais pela questão da entropia na arte, não é? Mas, E, Ricardo, desculpa lá, é que eu fiquei um bocadinho em suspenso relativamente àquele outro mote que tu lançaste. Para mim são desafiantes, porque estamos a falar sim, sim. de autores que, de facto, que eu conheço muito mal ou não conheço, e, portanto, mas também é interessante, porque Também eu estamos a falar de publicações de 2019, esta é de sim, 2020. não interessa o tempo, tem mesmo, não Mas interessa, a questão aí não interessa, sai fora do meu radar, não sim, é isso que está em causa. É, podia estamos a ser, falar no não que está a interessa. acontecer nos últimos É. 4 anos, Mas não eu é? acho muito, eu estou a gostar, mas desculpa lá, eu estou a gostar porque obriga-me a ter que fazer aqui quase a ter que produzir, criar aqui uma reflexão muito, não direi improvisada e espontânea, mas é de facto Jamais, jamais está. nova, não é? Que me põe que me coloca alguns desafios, não é? Que me coloca aqui um desafio que torna-se prospectivo para mim, não é? Eu sinto-me a querer descobrir qualquer coisa e isso acho interessante. Eu fiquei um bocadinho ainda pendurado com a questão da natureza, da Do proximidade, Vietnã longe. não é? E é, Dele falar que há uma tente quase bom, fazer com que a natureza tornar a natureza
da natureza humana, não é? Havia essa ideia, não é? Que tu descreveste. Pronto, eu Sim, achei ser os diplomatas, no fundo, diplomatas, das vistas disseste. Eu achei diplomatas interessante isso. Eu comecei a tentar criar algum pensamento acerca daquelas ideias por qual eu passei, não é? Aquelas estações por que eu passei, mas ele está-se a referir à arte e à cultura, não é? Ele Está-se a falar está-se a referir 150 à anos de história, história. história da arte, história da arte. História da arte. Então está-se a falar de história da arte. Portanto, então a falar de história da arte, um período que é o período que eu gosto, preferencialmente. É o período onde eu me sinto, sempre me senti e sinto mais à vontade. Basicamente, ele está a falar da modernidade. Ele está a falar de 1850, vamos dizer, É modernidade, é modernidade, é modernidade e depois modernidade do século XX, até à atualidade. Portanto, isso é, pronto, de facto, como eu tenho um panorama, não é? Eu estou a tentar ver onde é que ele quer chegar com essa ideia, não é? aliás, a maior referência dele é o Tomás Saracino, não é? Como é que ele se chama? O que trabalha com as teias de aranha. Hum, Hoje em dia. Sim, sim. Pronto, vamos lá ver uma coisa. Se vamos para os materiais, Tomás Saraceno, não é? O pronto, Tomás se vamos Saraceno. para os materiais, se Ele vamos para os fala isso como materiais, exemplo, como é o exemplo mais literal dessa definição. é o exemplo mais lateral, mas isso é. Mas isso, vamos E a lá ver. aplicabilidade dessas peças dele depois, em termos de trabalho de informática, de trabalhos de inteligência artificial, Pois, pois, pois. Não, é como que é é que as aí que, é aranhas aí que me podem parece que explicar há, as há situações. uma discussão a ter entre o que possa ser considerado, né, o natural e o artificial, não é? E em que medida é que, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico, em que medida é que há essa simbiose, pode haver até uma substituição, não é? No limite, essa substituição de Android e tudo, são matérias com as quais tu te interessas muito e com as quais tu trabalhas, inclusive nos teus projetos de investigação e trabalhos de doutoramento atualmente, como eu sei, não é? Portanto, de partilha que tivemos essa informação. Portanto, essas discussões são discussões que que nos envolvem com o jogo que acabam por ser, pelo menos, não é? Interceptam essa tese que ele lança. Agora, como é evidente, na arte do século XX, aconteceu, lá está, nessa nova arte do século XX, aconteceu uma coisa espantosa e maravilhosa, não é? Que é, de facto, a amplificação, a renovação dos materiais, não é? E aconteceu uma coisa que é um earthwork, não é? Eu não sei se ele também deve estar a pensar sobre isso, não é? E em que a tensão entre natureza e cultura se coloca, se quisermos, numa forma completamente integrada, não é? Eu tive a oportunidade de escrever, estou-me a lembrar, não é? De algo que eu já escrevi, em que eu pensei justamente, repara, o caminho que o espectador tem para ir ver um artwork, não é? Ele dirige-se aonde, não é? Ele não se dirige a uma instituição, ele não se dirige à rua, que foi essa outra saída que a arte teve, não é? Nas neovanguardas para lá da instituição, não é? Se quisermos, num movimento de libertação, não é? Um, Sendo que eu acho que a crítica institucional também é um movimento de libertação, atenção, e ela acontece dentro da instituição, ali mesmo lá dentro, quer-se mesmo lá, não é? No contexto da instituição da arte e do mundo da arte. Em todo caso, essa saída para a rua é uma saída muito importante e muito interessante na arte do século XX, no contexto das vanguardas, como um novo espaço, não é, de exposição e de trabalho, completamente no público, não é? E nesse contacto direto, não é? Com as pessoas e os seus contextos. Ainda no outro dia apanhei um belíssimo documentário disponível na RTP Play sobre a criação de cartazes e de propaganda política no PREC, na altura do pós-25 de Abril, não é? Em Portugal, e com comentários, depoimentos muito bons, em que justamente um deles diz que os grafites, não é, do Mais 68 são o princípio do que tu acabaste de referir, não é? De uma dita arte, chamam ele urbana, não é? Diferente do conceito de arte pública, pronto. E isso acho que faz todo sentido,
faz todo sentido. Bom, já para não falar do movimento hip hop, mas aí é evidentemente uma relação, não é? Pronto, isso aí. Agora o resto é que me parece que ainda foi mais longe do ponto de vista de salto conceitual, não é? Pronto. Portanto, o earthwork é isso, não é? Vais para a natureza, não é? Vais para a natureza. Aí estar na natureza, a ver um earthwork, também poderemos pensar, ir ao encontro de um menir ou de um cromlech, ou ir ver uma escultura qualquer que é instalada na natureza, pronto, não interessa, não é? Até um momento, não interessa, é diferente, é diferente, é um contexto completamente diferente, a todos os níveis, não é? Sensorial e por aí fora, e vamos por aí fora, não é? Cultural, inclusive. Portanto, eu acho que o earthwork é o earthwork, ou land art, não é? Julgo que o conceito de earthwork é mais preciso, não é? É mais preciso. Julgo que é uma coisa norte-americana, não é? Muito norte-americana, para não dizer completamente norte-americana e na sua escala, não é? E na sua escala, se bem que os ingleses são importantes nisso, não é? Como é evidente, o full tone e o long, não é? Mas o artwork é uma das renovações da obra de arte e um dos exemplos da obra de arte do século XX que mais me fascina e que mais me interessa. Aliás, já tivemos a oportunidade de falar sobre isso também, e em que medida é que isso hoje em dia até podia ser mais trabalhado, mais revitalizado, como património cultural de um país, no fundo um projeto curatorial, não é? E que poderia ser dado mais importância, não é? Pronto. O meu preferido continua a ser, pelo menos um dos meus preferidos, se calhar, para não dizer mesmo o meu preferido, continua a ser o Lichtenfeld de Walter de Maria. Acho que é um trabalho absolutamente excepcional, uma das maiores obras de arte do século XX, como é evidente, entre outros, não é? Pronto. Portanto, aí eu acho que essa tese desse senhor aí pode encontrar alguma ressonância, não é? Pronto. Como também, como também, e aí vamos ter ao exemplo desse artista que ele dá, da teia de aranha, etc., como também, evidentemente, os materiais. Se houve coisa que também, que o século XX trouxe, e do Che, se quisermos, indiretamente o fez, mas não particularmente, quer dizer, mais por através eu estou-me a referir à parte industrial, não é? Do objeto industrial, do ready-made, propriamente dito, não é? Portanto, mas poderemos ir até a outras referências, mais do que dos Champianas. A questão dos materiais é determinante na prática artística, não é? E na renovação da prática artística e da obra de arte e do conceito de arte do século XX, não é? Que é isso também que está em causa, inclusive também com o Che, como é evidente. Portanto, e aí temos, como é evidente, a importância dos materiais e procedimentos, não é? Mas daquilo que também lhe precede, a exposição que materiais e procedimentos, mas aquilo que lhe precede antes dessas duas ideias, não é? Que é a ideia da anti-ilusão, que eu acho que é muito importante de ser sempre citada como título dessa exposição. Não é? Anti-ilusão, dois pontos, salvo erro, materiais e procedimentos. E esta ideia da anti-ilusão é, de facto, muito importante. E a process art é uma prática artística que me interessou bastante enquanto eu era ainda estudante de Belas Artes, antes, portanto, de finalizar a minha licenciatura, que foi explorada e trabalhada, e com muito gosto, na minha ótica, por práticas artísticas que aconteceram em alguns dos espaços, não é? Autogeridos por artistas no Porto, a nossa geração é marcada por isso, não é? E que acho que fez escola, porque eu acompanhei ainda, tive a oportunidade de acompanhar novas gerações de artísticas que de alguma forma foram por aí, né? Continuaram, deram continuidade a essa, a esse, a esse, a esse, eu não quero dizer método, não é? Mas é caminho, esse exemplo, esse caminho, essa circunstância, essa situação, essa possibilidade, pronto. E eu acho que é, de facto, também um exemplo possível para pensar essa tese desse autor, não é? E daí, de facto, podemos ir à teia, poderíamos ir também, como é evidente, ao Boas, não é?
mas poderíamos ir a muitos outros autores. Eu, salvo erro, uma autora, eu tive a oportunidade de ir ao México há uns anos atrás, e uma autora mexicana de arte contemporânea que já me tinham avisado para a qualidade de trabalho dela, que é uma mulher mundialmente conhecida, chama-se Teresa Morgales. Morgales, salvo erro, é seu nome. Ela interessa-se muito pela questão do femicídio, que no México é brutal. Uh, Evidentemente que é uma sociedade arcaica nesse sentido, não é? Machista, patriarcal, etc. Influência latina, como é evidente, de Espanha ainda, e pronto. E se calhar, não sei até que ponto é que não possa haver outras raízes nesse departamento. Mas eu apontaria mais para essa influência colonial, não é? Europeia. E ela tem uma peça Do que indígena. Duque indígena, sim, do cotote indígena, sim, do pré-colombiana. Mas eu diria eu diria não, ela tem uma peça, pá, que é um trabalho que a mim é por isso que tenho capacidade de o falar, não é? Que é, eu lembro-me, porque é de tal forma especial para mim, que está comigo, não é? Que que são balões de sabão, não é? Balões de sabão que estão a cair, a ser lançados do teto para o chão, não é? E que em contacto com o espectador arrebentam, não é? Puff, arrebentam. Não é? E é justamente, mas esse sabão, salvo erro, volto a dizer, esse sabão é sabão, ou se quisermos, faz referência ao sabão usado para lavar os cadáveres. Cadáveres num determinado contexto, como te falei, que eu já apanhei obras dela nessa relação direta com o femicídio no México, que é um problema sério que eles têm lá, naquela sociedade, não é? É um flagelo. E isto é um bom exemplo, não é, de como a matéria, não é, mesmo que seja simbólico, não interessa, porque a arte não deixa de perder essa sua dimensão, não é? Julgo eu, mesmo se quisermos até a do Champiana, não é? E agora já estou a ser mais provocador. É um exemplo que eu acho belíssimo dessa possibilidade do jogo da matéria e da dimensão, não é? Que aí pode adquirir, daí pode surgir. Hum, Pronto, aqui alguns exemplos que me ocorreram. Claro que todo o campo perfumático e todo o domínio e a experiência, o uso do corpo na prática artística está também intimamente relacionada com essa ideia desse autor, não é? Julgo que é um outro exemplo que aí se adequa a pensar. Depois, as intervenções, não é? Que alguns artistas, tanto Orlan como o australiano, foram desenvolvendo, não é? De intervenções, já a entrar num campo de conceitos que tu dominas muito mais que eu, não é? Quase de uma biociência, biomecânica, não é? Em que há usar o corpo Ao biocentrismo. como matéria-prima, não é? Da sua própria intervenção e toda essa Orlan, eu não sei se a Orlan ainda é viva, não é? Mas a Orlan trabalhou isso durante décadas, não é? E, portanto, isso é, de facto, também julgo que é um belíssimo exemplo de reflexão sobre isso, mas eu ainda assim fico sempre na dúvida de pensar onde é que ele quer chegar com essa ideia, não é? Francamente, Com essa fico ideia de limitação de da um tempo natureza, e outro, trazer a que é natureza, uma renascença natureza para a selvagem. natureza humana, desculpa, fico Neste ali. período que existe uma renascença selvagem, este período Pois, de na renascença, esse conceito de renascença selvagem, que é, nós pronto, fizemos parte de uma renascença selvagem, no fundo. renascença selvagem. Eu aí acho que, em termos metafóricos, não é? Ok, muito bem. Muito bem. É possível encontrar sempre, não é? A dimensão de selvagem no moderno, não é? Não só na Está a haver relação do uma. moderno com Está a começar. o dito primitivo, entre aspas, não é? Que é, é preciso pode ter algum cuidado com isso. Há quem se recusa a dizer, até, se recusa a usar esse conceito. Eu também
tenho calma a usá-lo, oposição entre civilizados e primitivos, isto tudo é bastante complexo e difícil e perigoso num debate de pensamento da cultura colonial, pós-colonial e pré-colonial, etc. Portanto, isto tudo acho que é preciso ter atenção a isso, sem cair em excessos, né, em exageros, mas em todo caso, o selvagem, acho que sim, acho que o selvagem acho que é um conceito que interessa interessa para a arte moderna no sentido de que de outra força bruta, não é? De uma nova força, de um rasgar, não é? De um rasgar de qualquer coisa, nesse sentido, selvagem nesse sentido, não é? De rebeldia, não é? De Este selvagem é o mais um ousadia. rebelde do que o Hã? selvagem. Desculpa? Este aqui, este selvagem é sem dúvida mais um rebelde, não é? É um Rebelde, ousadia, normativo, e mas portanto, sem. nesse sentido, apesar de aparentemente não é isso estar em causa, eu posso olhar para um Mondrian maduro, não é? Mondrian neoplasticista, não é? E ver o selvagem, não é? Mas, no entanto, não estou propriamente a pensar em toda a tradição expressionista ou neo-expressionista ou expressão abstrata em Kandinsky ou até uns novos selvagens, não é? No retorno à pintura e a muitas outras categorias, não é? Que lá está, Duchamp pôs em causa no seu programa, não é? Pronto. Portanto, não é isso, não é? Portanto, eu acho que sim, e acho que também o conceito de renascimento, acho também que sim, porque eu vejo na arte moderna isso, vejo o Renascimento tal e qual como o Renascimento também foi historicamente no seu período histórico, não é? Quer dizer, é o homem eh, deixa-me dar-me aqui um segundo, não é? É o homem, como espécie, não é? De facto, entregar-se, não é? Entregar-se a uma sua maior potencialidade, ou querer se entregar a toda, a quase de uma forma mais íntegra, mais total à sua potencialidade, não é? E portanto eu vejo na arte moderna essa libertação, essa liberdade. E julgo eu, vejo eu, e vemos quase consensualmente, não é? Um grande desafio, não é? Uma grande responsabilidade também, e nesse sentido está em aberto, está em aberto. É como o meu pai uma vez me disse, e muito bem, não é? A modernidade está sempre a cumprir, está sempre por cumprir. E isto é uma ideia que, aliás, é uma ideia que está por, quer dizer, Sim, que até. podemos reconhecer em Barthes, de alguma forma, Roland Barthes, um, Rambo, não é? Também. Julgo que em últimos autores, não é, da Escola de Frankfurt, julgo que ainda vão falar sobre isso, não é? Portanto, é uma ideia que se reconhece, não é? Na filosofia moderna e contemporânea, não é? Portanto, em todo caso, eu penso na categoria de arte contemporânea, não penso na categoria de arte moderna, não é? Pelo menos hoje, a trabalhar, como é evidente, como artista, se pensa na categoria de arte, acho que a arte moderna é uma coisa já está devidamente basilada, não é? E é possível claramente percebê-la. Pós-modernismo, arte contemporânea, acho que são conceitos que fazem sentido ser percebidos e usados, não é? Pronto. A história quer dizer, os períodos, a classificação dos períodos na história da filosofia é outra, na história universal ainda é outra, não é? E, portanto, se quisermos, podemos só pensar a essa escala de período Discos moderno, não é? contemporâneos. Exato. Exatamente, de período moderno, continuamos, pronto, como é evidente. Depende só. Agora, e ele ao falar de história da arte, aí sim, aí se é a história da arte que ele está a falar, então até a modernidade está ali bem datada. A modernidade é século XIX, aquela segunda metade do século XIX, né? É justamente aquilo que para nós começa a narrativa típico da história da arte, e que, por exemplo, pelo menos a última vez que eu visitei, que também foi a única, não é? No MoMA é justamente aí que começa. Aquele pontapé de saída, não é? Da arte moderna, não é? Que é dada com Manet, Courbet
e sucessores, não é? E também, como é evidente, rodando a escultura, e pronto, a coisa vai arrancando por aí, não é? E depois com todo o comboio que arranca em andamento, todas as suas carruagens, não é? Portanto, eu julgo que relativamente a essa tua referência que lançaste, volto a dizer, para mim está a ser bastante prospectivo, mas parece-me que não teria assim muito mais a acrescentar. Agora, relativamente àquela outra questão que estás a lançar, Stiglitz, podes então novamente refletir mais sobre isso, por favor? Basicamente temos uma visão sempre de que a energia se perde, não é? Portanto, entrópica, Uhum, em que a coisa, a dinâmica vai-se perdendo e a coisa vai se dissipando até à sua estagnação, não é? E o Bernard Stiegler vem apontar para um fenómeno exatamente inverso. Portanto, ele diz que não, que a tendência é que quando a confusão é máxima, é nós partirmos a matéria e analisarmos a matéria na sua singularidade, que, 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 que a tendência da dispersão é para uma concentração, mesmo que essa concentração fosse de alguma forma uma perda de energia, não é, porque ela é uma convergência de toda a energia que se dispersou, portanto, ela volta a estar em potência, estás a ver? E ele aplica este conceito da negantropia à ideia de que a humanidade deve começar a pensar de forma negantrópica. E em vez de se sentir cada vez mais dispersa, cada vez mais amplificada, cada vez mais diluída, deve se concentrar na sua localidade, naquilo que tem à sua volta, de forma a a sua proximidade. da proximidade, na autonomia da construção de sistemas, Sim. mesmo que sejam sistemas muito complexos, como um Uhum, computador, um telemóvel, portanto, na produção dessa tecnologia, estás a ver? E em criar ciclos de convergência desses materiais e desses desperdícios, não é? uhum, E também não esquecer que toda a história da educação e a história cultural em geral, nas ciências humanas e sociais, tem os seus pés, tem os seus pilares, que também devem convergir para estas novas fórmulas de educação que é a televisão, que é as tecnologias, que é os dispositivos, os computadores, as coisas, de forma a que as pessoas não se alienem, não fiquem alienadas e realmente a sua consciência entra em entropia, não é? Com tanta informação, mas pelo contrário, que sejam capazes de distinguir essa informação e cada vez se sentirem mais bem formadas e mais aptas uhum, a tirar o bom partido da sua experiência enquanto existência, não é? uhum, uhum. Muito bem. É uma dimensão que são questões que eu diria mais gerais, não é? Sim, são dimensões gerais que No são, âmbito, que vão, no que vão. âmbito, não, Ele diz que é no na âmbito arte. da nossa. Estamos a falar do diretor do Centro Pompidou, em Sim, 1900. sim, sim, com quem tu trabalhaste, não é? Salvo Não, erro. eu não cheguei a conhecê-lo, não cheguei a Não, conhecê-lo. Trabalhei com a mas, associação que ele sim, criou, que é sim, o sim, sim, sim. IRI, o Instituto de Investigação Uhum, Disciplinar, mas o Bernardo Silva acha que este fenómeno de negantropia uhum, se alicerça, acima de tudo, também nos artistas. Pronto. uhum. De Portanto, acho que negantropia. negantropia, a negação à entropia, não é? Que se alicerça Negação de entropia, nos sim, sim. artistas e que são os artistas que são capazes de fazer com que as sociedades em geral Hum, consigam ver a importância disto. Pronto. pronto, ok. A importância da arte ou a importância do conceito, A negantropia? importância deste conceito. Da negantropia, não é? Uhum, ok. E vê nos artistas isso. Ok, muito bem. Eu julgo que o artista tem perdido o papel do artista na sociedade tem se tornado cada vez mais secundário, não é? Eu julgo que tem tido um papel mais, não é? E acho que, Eu acho que o papel do artista da sociedade ganhou um congestionamento invulgar. como assim? A Como assim? sociedade está congestionada desse termo que é o artista, não é? Sem se perceber Hum, hum, jamais o que é que o artista hum, faz.
papel agora na sociedade, não Hum, hum. é? E o verdadeiro artista virou um bocado cientista, de uma forma, ou académico. Ora bem, eu e tu já tiveste a gentileza e a amabilidade, julgo que até me passaste um livro dele, não é? Salvo erro mesmo. Acho que me chegaste a arranjar um livro, não é? Que tinhas disponível da Unesco e tal. Portanto, eu tenho como me interessar mais sobre esse filósofo, não é? Pronto. Agora, eu gostaria, se calhar, ver as coisas mais na figura de criador, não é? Independentemente de artista, um filósofo é um criador. Um, o Boyce dizia todo ser humano é um artista. Agora, pronto, lembrei-me desta frase feita do Boyce, não é? E o Boyce sempre, e lá, típico da sua geração, ele insistiu muito nisso, no sentido justamente de motivar, não é? Toda a força e a natureza criativa do ser humano, não é? E todo o potencial que aí está, inclusive na construção da dimensão macro, não é? De uma sociedade, etc. Pronto. Eu já julgo como criador, independentemente de artistas ou não, porque acho também que, francamente, vejo o artista cada vez mais como um intelectual, como é evidente, não é? Cada vez mais secundarizado no nosso atual estado da sociedade capitalista, não é? Que, aliás, há pouco estava a falar sobre as questões do clima e tal. Como é evidente, eu isso acho que tenho poucas dúvidas sobre isso. O capitalismo é predador, não é? É predador da natureza. E, e isto não tem nada a ver com bandeiras anticapitalistas ou quer que seja, as pessoas depois confundem as coisas, parece-me ser uma evidência, não é? Quer dizer, ou há uma mudança, não é, da máquina, uma alteração na máquina e dos seus componentes, ou assim, ou parece-me que é relativamente evidente, não é? A consequência que existe na natureza, não é? Devido a essa causa, não é? Pronto. Ora bem, a questão da informação que causa depois aqui uma discussão sempre séria relativamente ao conhecimento e relativamente ao efeito de expressão, não é? E de ruído, de expressão e por causa do ruído, não é? E a falta de, eu não direi legislador, mas a falta de pois, vou dizer segurança na fonte, não é? A falta não é? Dessa responsabilidade, não é? Nós o que estamos a fazer é entrar num canal de comunicação global, com acesso que é linguístico, que é o português, e que está aqui disponível, poderá estar disponível a qualquer pessoa. Portanto, cabe-nos a nós, não é, ter uma responsabilidade, não é, uma consciência desse efeito e desse impacto, não é? Pronto. Portanto, eu julgo que é importante nessa democratização, não é? Do pensamento, da opinião, da informação, da comunicação, etc., mas mais neste campo da reflexão de pensamento, julgo que é importante tentar haver eu não direi um controle, porque eu não quero dizer estes termos, não é? Mas noto que há muitas vezes uma roda viva, não é? Na sociedade que nos leva aos conceitos da pós-verdade, toda e mais teoria da conspiração e negacionismos, etc. Portanto, julgo que isto é um problema de facto da nossa época, não é? E que devemos estar conscientes disso e devemos usar, não é, esse acesso à informação de uma forma criteriosa, com cuidado, com consciência crítica, pensamento crítico, no sentido de poder com isso produzir conhecimento. Sendo que acho extraordinário o acesso à informação que nós temos hoje em dia. É absolutamente extraordinário, de facto. Apesar de todo o ruído que possa existir, existe, né? Mas é absolutamente extraordinário. Eu julgo que só quem, ainda como nós, somos de uma época em que não havia isso de todo, não é? Não vivemos num período de ditadura em Portugal, que ainda nos dificultava mais esse acesso à cultura, ao conhecimento, à informação, não é? Mas já, felizmente, num período de democracia e de liberdade em Portugal,
hum, não tivemos, nós fomos muito formados ainda num período pré-digital e pré-net. E, portanto, nós valorizamos, sabemos valorizar, todos nós ainda, o que era o tal disco, a tal revista, o que é que se passava de boca em boca, não é? A importância que isso tem, a importância que eu tenho, que eu reconheço na minha vida, justamente falamos aqui de autores, de Boys, de Duchamp, de outros que tais, de Teresa Morgado, quanto muitas vezes isso me foi reforçado por pessoas, por amigos meus, por colegas meus, não é? Nos contextos de faculdade e não só, na sociedade em geral. Portanto, a importância que isso teve e tem na nossa formação, no nosso crescimento, não é? Portanto, hoje em dia, ter acesso a essa informação e poder pesquisar, estudar, aprofundar, conhecer cada vez mais os assuntos que nos interessam e com isso para qualquer mente autodidata, não é? Encontra aí um potencial imenso, não é? E uma felicidade, ao fim e ao cabo. Pronto. Em qualquer coisa que a gente faça na vida, ao fim e ao cabo, não é? Pode ser o desporto também. Sim, Pronto. sim. Ehm, Portanto, eu acho que nesse sentido é muito importante, se quiser, e isso se calhar pode-nos encaminhar para esse conceito do nego, como é que ele diz? Nego, antro, Negação da entropia, não é? de negação da entropia. Não é? Porque justamente está a fazer, o que eu estou a dizer é justamente um sentido oposto, não é? Desse movimento entrópico, é justamente um florescer e um florescer desse contexto, não é? Capacidade de florescer e de expandir e de expandir. Acho que, se calhar, se quisermos, é o mais é a noção mais interessante só pôr a entropia, não é? Pronto, de alguma forma. Agora, a concentração, a questão da concentração e a questão do local, quer dizer, eu ultimamente, até por, por interpostas pessoas, terceiros, amigos, discussões, algumas conversas, etc., voltei novamente novamente na ficha a cair novamente a questão do local, a importância do local e o quanto o local é uma bandeira, continua a ser uma bandeira política hoje em dia. Principalmente, muitas vezes, malta que está relacionada com o comércio e tudo, e que tem a sua mercearia, que tem os seus produtos para vender. A mercearia é um exemplo, não é? Mas pode ser outra coisa qualquer, como é evidente, não é? Sente na pele, sente no bolso e sente na sua condição essa, esse conflito, não é? Esse, essa competitividade com a grande corporação, com a grande máquina capitalista global, não é? As grandes empresas, as multinacionais, etc. E, portanto, o local tem em algumas pessoas muita importância, não é? Ponto de vista de pensamento e bandeira política, quase bandeira, mesmo uma bandeira. Mas é uma coisa que nós que somos, nós somos da geração da globalização, eu e tu somos, de facto, não é? Geracionalmente somos muito, não é? Somos justamente da geração da globalização, da década de 90 e daí para a frente, o local apareceu logo, não é? Como oposição ao global. É algo que nos acompanha há décadas, não é? Para nós, até já me tinha esquecido, não é? Pronto, de algum modo. Pronto. Sabemos aquele contexto, o conceito do Foucault, pós-estruturalista, não é? Do local, julgo que a dada altura o Foucault lançou disso, do local, pronto, tem sua importância, mas não são coisas que eu dei assim uma especial importância, não dei assim um especial relevo, não é algo que para mim seja assim tão importante. Eu sou pouco regionalista na minha criação artística. Eu não Eu não tenho. sei se o local tem a ver com o regional, estás a ver? O Desculpa? local- eu não sei se o local terá a ver com o regional. Sim, eu julgo que não tem. Eu julgo que não O tem. local tem a ver mais com a perda da apetência para a autonomia, estás a ver? Ou seja, o facto de tu já não Pois, tu identificares disseste isso. as tuas Tu árvores, falaste o facto de disso. Tu tu já falaste não disso. Sim, identificares o que é bom para tu comeres, não é? Quer dizer, a tua sim, base. sim. Sim, sim. Tu falaste Eu estou a disso. adorar Falaste da esta questão da conversa autonomia. e vou-te Sim. pedir, vou-te desafiar para mais uma parte. Ainda vamos Sim, fazer e depois e fechamos. E fechamos. Está temos bem? de Está bem, então, até já. já.